Bom, pessoal, então, bem, o pessoal retornou. Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então, vamos lá para a apresentação. Bom, então ficou faltando a parte aqui, eu falei da teoria a parte de superposição, a TVNAM. Então, na verdade, esse exercício aqui é de TVNAM. E agora, eu vou falar de Norton. Norton, que eu esqueci de colocar a apresentação, o slide aqui do Norton. Mas o Norton é o seguinte. No Norton, nós temos aqui, eu vou pegar já direto no exercício de exemplo. Então, aqui, ó, dado o circuito seguinte, determine a corrente. Só um instantinho, só, pessoal. Bom, então, no caso aqui, ó, voltando para o teorema, agora o teorema de Norton, foi dado o circuito aqui e a gente quer achar o quê? A tensão e a corrente em cima de Rx, no ponto A e o ponto B. No caso do TVNAM, o teorema TVNAM é gerado a visão que aqui entre A e B, o Rx vai ter do restante do circuito, no caso, vai ser, ao invés de, no caso TVNAM, você tinha um gerador de tensão TVNAM. No caso do Norton, o que muda é o seguinte, vai ser um gerador de corrente. Então, vai ser exatamente isso aqui, ó, que está aqui embaixo. Mas vamos voltar aqui, ó. Bom, então, o que se faz primeiramente no teorema de Norton? Então, o primeiro passo aqui, ó, o item A. Substitua os geradores de corrente I1 e I2, né, ó, por circuito aberto. Então, aqui a gente vai o quê? Abrir o circuito aqui, ó, onde tem o gerador de tensão. E aonde tem o gerador, onde tem o gerador de corrente, a gente abre os circuitos. E aonde tem o gerador de tensão, nós fazemos o quê? Nós colocamos em curto, tá vendo? Ó? O E3 virou um curto aqui, ó. I1 e I2 virou circuito aberto aqui, ó. I1, gerador de corrente aqui, 1, ficou aberto. Então, entre o ponto A e o ponto B, nós temos o quê? 3 resistências aqui, o quê? Em série. Então, a resistência que o Rx vai ver é a resistência de Norton. Então, a resistência de Norton vai ser o quê? Essas 4 resistências em série aqui, ó. Neste caso, ficou o quê? Ficou em série. Então, vai ficar R1 mais R2 mais R3 mais R4. Pegando os valores aqui, ó, vai ficar 10K mais 12K mais 2,2K mais 1K. Então, a resistência aqui, Norton equivalente, é de 25,2 kΩ. Né? Então, no caso aqui do teorema de Norton, então, o que for gerador de tensão é colocado em curto, e o que for em gerador de corrente é deixado o circuito aberto. Bom, então a gente achou a resistência de Norton, tá certo? Então, no caso do teorema de Norton, é semelhante ao de TVNAM. Só que o de TVNAM é o gerador de tensão TVNAM, e o teorema de Norton é um gerador de corrente Norton. Né? Então, agora no item B, converta os geradores de corrente em geradores de tensão. Então, aqui, ó, esse gerador aqui de corrente, precisa transformar eles em gerador de tensão. Então, como que é feito isso? Ó? Então, no caso aqui, ó, aonde eu tenho aqui o gerador de corrente em paralelo, eu vou colocar em série com R1 o E1. Então, o gerador de corrente I1 aqui vai virar o quê? O E1 aqui, ó. Eu vou transformar em gerador de tensão. Aqui o gerador de corrente I2, vou transformar em um gerador de tensão E2 aqui, ó. Tá? Então, esse aqui está em paralelo, vai ficar em série com esse. Esse está em paralelo com esse, vai ficar o quê? Em série com esse.
Tudo bem, ó? Tá? Então, agora eu tenho o quê? 3 geradores de tensão aqui, ó. Tá certo? Bom, então, ó, conversão do gerador gerador. Então, vai ficar I1, no caso aqui, R1, em... Então, eu vou colocar o seguinte, ó, E1. Quem que vai ser E1? E1, na realidade, é o quê? Eu pego a resistência E1, R1, que é 10K. O gerador de corrente é quanto? 20 miliamperes, né? Então, vou pegar aqui, ó, 20 miliamperes, que é E1, vezes o quê? A resistência R1, que é 10K. Tudo bem? Então, eu vou ter o E1 vai ter quanto? 200 volts, o E1. Aí, no caso, o E2. O E2 vai ser o quê? I2 é quanto? 15 miliamperes vezes quem? R2. R2 é quanto? 12K. Então, tá aqui, ó. 15 miliamperes vezes 12K. Deu 180 volts. Então, ó, 15 vezes 12 vai dar 180. 10 a menos 3 vezes 10 elevado à terceira vai dar 1. Então, o resultado deu 180 ohms. Então, no caso aqui, ó, eu transformei aqui, ó, o gerador de corrente aqui, E1, no gerador aqui de tensão, E1. E aqui foi a mesma coisa, tá certo? Então, nós achamos esses valores. Agora, vamos indo para o próximo slide. Agora, nós temos o quê? Nós temos aí a tensão E1 e a tensão E2. Então, substituindo Rx por um curto-circuito entre A e B, e calcule a corrente de Norton aqui, ó. Bom, então, voltando lá para o circuito, ó. Então, no primeiro ponto, o que nós fizemos? Nós vamos calcular a resistência Norton. Então, a gente tem que abrir o quê? O circuito aqui, ó. Tirar o Rx. Tirou o Rx, a gente calculou o Norton aqui. Tudo bem? Agora, a gente precisa transformar os geradores de corrente em geradores de tensão, para ficar exatamente dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Aí nós fizemos o cálculo, nós achamos E1 e achamos E2. Tudo bem? Agora, ele precisa achar a corrente de Norton aqui, ó. Achar a corrente de Norton. Para achar a corrente de Norton, o Rx aqui, ó, colocado em curto, ó. Entre o ponto A e B, colocou em curto. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, colocou em curto, então nós temos essa malha aqui fechada, ó. Então, essa corrente aqui vai chamar corrente de Norton. Então, ela vai estar nesse sentido. Se está nesse sentido, vai ser igual aqui, ó. E1, a corrente está indo do menos para o mais, então, ó, E1 é positivo, passa por R1, vai ser menos V1. Aqui está no mesmo sentido de E2, vai ser mais E2. A corrente, quando passar aqui em R2, vai estar sentido oposto, vai ser menos V2. Quando passar no R3, vai ser menos V3. Aqui, a corrente vai estar em oposição, aqui, ó, entrando no positivo, então vai ser menos E3. A corrente, quando passar aqui, vai gerar uma queda de tensão, então vai ser menos V4. Então, aplicando aqui, a gente está aplicando quem? A LKT, Lei de Kirchhoff das tensões, ou seja, a somatória das tensões de uma malha tem que ser igual a zero, somando todas. Bom, então, dando continuidade, quem que é V1? Aqui, ó. V1, R1, vezes o quê? A corrente de Norton. E2, então aqui foi substituindo, ó, V2 aqui, R2 vezes a corrente de Norton. V3 é R3 vezes a corrente de Norton. V4 é R4 vezes a corrente de Norton. Tudo isso aqui igual a zero. Então, aqui, aonde tem a corrente de Norton, a gente vai deixar em evidência. Então, está aqui, ó. E faz a somatória, né? Ó, deixou tudo em evidência. Aí, fazendo as contas aqui, ó, isso aqui vai ficar o quê? 200 mais 180 vai dar 380, menos 300 vai dar o quê? 80. Tá certo? 80. Somando isso aqui, ó, 10 mil
mais 12 mil, vai dar, então, no caso, 22 mil, somando mais 2.200 mais 1.000, então vai dar 25.200, vezes o quê? A corrente de Norton. Né? Como é negativo, passou para o outro lado, então ficou. E a corrente de Norton vezes isso aqui, igual a 80. Passa o quê? 25.200 dividindo. Então, vai ficar 80 dividido por 25.200. Então, vai dar quanto? Vai dar 3,17 miliamperes. Então, essa é a corrente de Norton. Aí vem agora o item D. Então, a gente tem a corrente de Norton e nós temos a resistência de Norton. Então, aqui, ó, determine a tensão Vx e Ix em Rx, ó. Tá certo? Então, olha só, nós temos aqui já o gerador de Norton, aqui, ó, o gerador de corrente. Então, ó, 3,17, a corrente de Norton, e aqui a resistência de Norton. Então, agora aqui nós conseguimos fazer o quê? O cálculo dessa tensão aqui, ó. Então, nós temos aqui, Ix vai ser igual aqui, ó. Vai ser igual a, quando nós temos dois, então quando nós temos gerador, caso específico de gerador de correntes, quando nós temos dois resistores, a fórmula é essa daqui, ó. Então, essa corrente X vai ser igual a quê? Rn dividido por Rn mais Rx. Vezes quem? Vezes a corrente de Norton. Né? Então, aqui a gente está pegando aquela parte simplificada do gerador de corrente. Quando nós temos dois resistores aqui em paralelo, para achar essa corrente nesse cara aqui, a gente vai ser essa resistência dividido pela soma das duas aqui, vezes o que? Essa corrente aqui. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, multiplicando, fazendo essa divisão aqui e multiplicando por 3,17 mili, a corrente Ix deu 2,67 miliampere. Se a gente tem a corrente, nós podemos calcular com a resistência, achar a tensão. Então, a resistência de Norton é de... de Rx, nós estamos calculando aqui Rx, ó. A Rx é de 4,7 K, né, vezes 2,67 mili. Então, vai dar 12,55 volts. Então, nós achamos a tensão e a corrente em Rx. Ok? Então, aqui... Então, aqui nós vimos já, o teorema da superposição, o teorema Thevenin e o teorema de Norton. Então, o teorema de superposição, né? A gente tem, quando tem mais de um gerador, a gente coloca um gerador de tensão em curto, analisa primeiro o efeito de um, depois analisa o efeito do outro. No caso, para achar, naquele ponto específico do Rx, que a gente colocou aqui como exemplo, para achar os efeitos em cima dele. No gerador de Thevenin, então nós vamos achar entre o ponto, a gente tira o resistor Rx, dá o ponto que a gente quer analisar, e nós vamos achar uma resistência Thevenin e um gerador de tensão Thevenin equivalente. E da mesma forma a gente faz com o gerador, no caso, com o teorema de Norton. Só que o teorema de Norton a gente vai ter o quê? Um gerador de corrente Norton e uma resistência de Norton. Tá? Então, aqui, agora vamos para aquele exercício de exemplo. Que aqui é o teorema de superposição, né? É aqui que eu estou vendo aqui que no caso aqui, esse camarada aqui, ó, I1, é a mesma coisa que eu pegar e fazer o seguinte, colocar E1 insere o quê? Um R1, tá certo? Aqui ele está colocando E2, e aqui colocou E3 com 20. Eu estou achando estranho.
Tem alguma coisa de errado aqui, porque está faltando o terceiro gerador aqui. Ó. O E1 aqui, a gente pode fazer justamente pelo I1. Então, transformando isso aqui, vai ficar um gerador E1 em série aqui com R1. Ok? Vamos pegar aqui o segundo, então. Então, aqui, ó, dado o circuito seguinte, determine a potência dissipada pela carga RL. Aqui, ó, RL. Por meio do teorema de superposição. Bom, então aqui nós temos 3 geradores de tensão, ó, E1, E2 e E3. Então aqui nós vimos pelo teorema de superposição. A gente tem que ver a influência de cada um deles. Ó. Então, a gente tem que pegar primeiro, vamos supor, influência de E1. Para a gente ver a influência de E1, a gente tem que colocar em curto E2 e colocar em curto E3. Se a gente colocar esse em curto e esse em curto, o que vai acontecer aqui, ó, pessoal? Deixa eu só colocar a tração 1. Colocar por exemplo, uma caneta aqui, ó. Então, vamos supor que a gente colocou aqui em curto, ó. Estão acompanhando aí, pessoal? Em curto, e a gente coloca em curto aqui, ó. Tá bom? Então, o que a gente vai ter, ó? Esse resistor vai estar em série com esse aqui, ó. Que vai estar em paralelo com esse aqui. Tudo bem? Em paralelo com esse aqui. Aí vai estar em série com esse, que vai estar em série com esse e está em série com esse. Tá? Então, aí nós conseguimos achar uma resistência equivalente. E se a gente voltar lá no... Deixa eu voltar aqui. Vou apagar esses... Então, teorema de superposição. Voltando lá no nosso... Na superposição. Então, quando a gente vê a influência aqui, ó, de um gerador, a gente coloca os demais inputs. Achou? Aí a gente vai achar o quê? A tensão em cima do Rx. Então, no caso, lá, se a gente voltar, o exemplo, a gente quer achar o quê? A tensão em cima de RL. Então, tem que fazer passo a passo, achou a resistência, depois a gente vai, achou a resistência total, vai achar a corrente, aí achou a corrente, vamos supor, esse camarada que está em curto, a gente tem que fazer de novo por partes. Então, a gente vai achar a corrente, achou a tensão entre esse ponto e esse, a gente vai consegue achar a corrente em cima desse camarada aqui e a gente consegue achar o que? A tensão em cima do RL, pela influência de E1. Então, a gente tem que fazer tudo isso primeiro para E1. Depois, quando a gente faz para E2, para fazer para E2, a gente tem que colocar E1 em curto, E3 em curto e fazer a mesma coisa. Se a gente coloca aqui em curto, esses dois vão estar em série, esses 3 aqui vão estar em série, que vão estar em paralelo com esses aqui e depois está em série com esse R4. É um pouquinho trabalhoso, né? No caso, esses exercícios aqui, eu vou tentar deixar resolvido. Vou dar um tempo para vocês resolverem, mas depois eu vou passar toda a resolução deles, ok? Então, esse aqui é o teorema, exercício da superposição. Vamos aqui para o próximo. Agora, o teorema de Thevenin. Então, o teorema de Thevenin, o terceiro exercício aqui, ó. Considere novamente o circuito do exercício 1 proposto e determine a corrente e a tensão do resistor Rx por meio do teorema Thevenin. Né? Então, vou pegar aquele exercício 1, eu preciso dar uma revisada nele. Aí, ó, aqui tem o exercício 4, que também é sobre Thevenin.
Então, dado o circuito, determine a corrente e a tensão na carga RL para cada um dos seguintes valores que ela pode assumir. Então, o RL, ele quer que faça o cálculo para o RL igual a 100 ohms, o RL e 500 ohms e para o RL3 para 1,5 kΩ, né? Então, aqui ele está pedindo para fazer, variar para esses três, se colocar, aplicar o teorema de Thevenin para 100 ohms aqui, para 500 ohms aqui e para 1.500 ohms aqui, né? E aqui eles deu atenção. Então, no teorema de Thevenin, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir o circuito, tá certo? Voltando lá. O teorema de Thevenin. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Abrir o circuito, faz o cálculo, né? Da malha. Então, nesse caso aqui, ó, voltando lá. Aqui, ó. Abre o circuito e aqui coloca uma corrente. No caso, quem é o maior aqui, ó? E2. Então, a gente pode colocar a corrente nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Aí acha, nós vamos achar a resistência Thevenin e achar o gerador de tensão Thevenin. E depois a gente faz o cálculo em cima do quê? Da tensão em cima de RL, a tensão e a corrente. E nós, então, aqui tem que fazer o quê? Para esse caso, são 3 casos, ok? E no caso aí do teorema de Norton, mais 2 exercícios aqui, ó. De novo, ele mencionou lá o exercício proposto 1. Eu vou estar vendo para vocês. Mas vamos pegar aqui, ó, o exercício 6 aqui, ó. Dado o seguinte circuito, determine a corrente no potenciômetro RP. Então, aqui eu tenho um potenciômetro, que é um resistor variável. Quando ele assume os seguintes valores. Bom, 0 ohms, quando vai ser 0 ohms? Se esse cursor estiver aqui, né? Aí vai estar 0 ohms. Quando esse cursor estiver aqui, vai estar o quê? O valor máximo de RP. Então, ele quer para 0 ohms, para 600 ohms, 1,2 kΩ, 1,8 kΩ e para 2,2 kΩ. Então, ele quer determine a corrente no potenciômetro. Né? Então, neste caso aqui, no caso, o teorema de Norton, né? Então, o que a gente tem? Ó? Eu tenho um gerador de tensão aqui, ó. E eu tenho, no caso aqui, ó, o gerador de tensão de 24 volts. E aqui nós temos aqui o gerador de corrente, que é 400 miliamperes. Então, então, o que a gente faz? A gente transforma esse cara aqui, um gerador de corrente, em um gerador de tensão. Vendo o exemplo que nós vimos para Norton lá. Então, vai ficar um gerador de tensão E2 em série o quê? Com R2. E o valor desse gerador é o quê? É o produto de I2 vezes R2. Então, vamos ver. R2 é aqui, ó, é 1,2 kΩ vezes 40 miliamperes. Fazendo este vezes esse, nós achamos o quê? O E2. Ok? Que vai estar nesse sentido aqui, ó. E aí a gente vai aplicar lá o teorema de Norton para estar resolvendo para esses 4 casos. 1, 2, 3, 4, 5 casos aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Então, o que eu tinha para passar para vocês são esses 3 teoremas. Embora eu vou corrigir ainda esse daqui, eu já vejo se eu passo no e-mail de vocês essa apresentação. Eu passo uma primeira versão e depois passo uma versão corrigida. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tá? Aí vocês já vão olhando aí. Tá? Na verdade, eu vou passar até esse capítulo que tem desse livro, que é um livro que eu tinha passado para vocês, Eletricidade Aplicada em Corrente Contínua, né?
Então, vou passar esse capítulo para vocês já estarem estudando. Tudo bem? Depois vou colocar lá no portal a aula. Tá ok? Pessoal, vocês querem fazer algum comentário, alguma dúvida aí ou não? A Natália, o Luan, o Maurício, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Deixa eu só pegar aqui, pessoal, só um instantinho. Bom, pessoal, então o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Aí, só lembrando, o semestre está curto, né? Na semana que se a gente for ver, na semana que vem seria já a P2, né? Mas eu vou passar um e-mail para vocês detalhando alguma coisa, tá? Como que a gente vai fazer. Tem essas listas, né, de exercícios. Tem esse exercício, a lista 6, que é para ser entregue até a semana que vem. Então, a gente usa, se fazer da mesma forma que foi feito na P1. Tudo bem? Pessoal, então, encerramos por aqui. Então, boa noite para vocês, bom descanso, boa semana. Então, até a semana que vem. E qualquer coisa, a gente contato com vocês aí pelo e-mail. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, boa noite.